Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Unicast aqui na TV Unifev, o podcast da Unifev que traz temas importantes e relevantes para a gente debater aqui com os nossos convidados especiais. E hoje a gente vai falar sobre o curso de Medicina da Unifev. Quero agradecer muito a participação por terem aceitado o convite. Sejam bem-vindos. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito gostoso. E aqui, cada um se apresenta. Para a gente começar já de uma forma descontraída, vou começar com as damas, com as meninas. Por favor, Júlia, fica à vontade. Eu sou a Júlia, aluna aqui da Unifev do 8º período de Medicina. Muito bom, bem-vinda, Júlia. Obrigada. Professor Wagner, bora. Olá, eu sou o Wagner, sou coordenador do curso de Medicina aqui da Unifev. Muito bom, professor Reinaldo, fica à vontade. Bom, eu sou o Reinaldo, eu sou professor aqui também no curso de Medicina da Unifev. Atualmente eu estou na matriz curricular PIESC e no internato médico na grande área saúde mental. Muito bom. Falando de áreas, professor, fala um pouquinho das áreas que você atua como professor aqui também. Tá, ok. Eu sou médico de formação e eu atuo na área de pneumologia, né? Tanto na assistência quanto na pesquisa. Então, todas as unidades curriculares que envolvem, né, assuntos relacionados à saúde respiratória são as áreas em que eu entro de alguma forma. Algumas como professor, na sala de aula, especialmente ali no laboratório de simulação, desenvolvendo com os alunos os temas relacionados à saúde respiratória, abordagem de urgência, emergência, internação de pacientes com doenças relacionadas ao pulmão. E eu atuo também em algumas áreas de fisiologia, de patologia relacionada, então, às doenças respiratórias. Legal. Vamos começar falando um pouquinho das características do curso. Para quem está nos assistindo, tem esse sonho, essa vontade. A Unifev já está construindo uma tradição no curso de medicina e tem algumas características muito peculiares que chamam a atenção. Fala um geralzão assim, do curso, duração, as características da metodologia de ensino. Tá. Bom, então, eu acho que pegando ali do comecinho, né, do aluno ingressante, aquele que acaba de conquistar sua vaga no vestibular e ingressa no primeiro período, né? Nós dividimos aqui a nossa matriz curricular por períodos de 6 meses, né? Então, o primeiro ano corresponde ao primeiro e segundo período, e assim sucessivamente até no 6º ano eles finalizarem e se formarem após o 12º período. Então, quando o aluno ingressa no primeiro período do curso, ele já vai notar certas peculiaridades que são extremamente vantajosas no nosso curso. Ele não vai para uma sala de aula com 60 alunos da turma. Esses 60 alunos, eles são divididos em pequenos grupos. Então, eles são divididos em grupos de 10 até, no máximo, 12 alunos. E ele vai, então, caminhar com esses 10 alunos do grupo dele ao longo de 6 meses. Esse pequeno grupo, ele só vai ser renovado e a turma vai ser reorganizada depois de 6 meses. E assim a cada troca de período. Então ele vai caminhar ao longo da trajetória acadêmica 6 meses junto com o seu grupo. Isso ajuda demais no processo de aprendizagem. Primeiro porque ele vai ter colegas bem próximos, né? E a troca de informações, né? A troca de conhecimento fica muito mais fácil de tirar dúvida com os colegas. E sempre vai ter um tutor para esse grupo. Um professor que fica responsável por esse grupo ao longo do semestre. Legal. Então, esse tutor ele vai auxiliar esse grupo e é muito mais fácil e muito mais próximo lidar com 10 alunos do que com uma turma de 60. Esse tutor ele vai aconselhando esses alunos com relação à trajetória acadêmica, especialmente planejamento de estudo, unidades curriculares, matérias em que eles devem focar mais. E esse professor, esse tutor, ele está presente na sala de tutoria no desenvolvimento da principal unidade curricular do curso, que é baseada na aprendizagem, baseada em problemas. Então, aí vem uma segunda peculiaridade, né? Nós não temos aquela metodologia clássica, expositiva, de um professor entrando na sala de aula, falando com enchendo a um monte de alunos, um monte de lousa cheia e sai, e ninguém está importando. Não dá, às vezes, nem tempo de fazer pergunta, porque são muitos alunos. Eu tinha um professor que falava que nessa metodologia clássica, tradicional, o conhecimento sai do livro do professor,
e passa para o caderno do aluno sem necessariamente passar pela cabeça de nenhum dos dois. Quem nunca copiou tudo aquilo da lousa? Você vê, o que eu estou copiando? O que é isso? Mas estou copiando, estou copiando. Aqui o tutor ele vai nortear, né, em cima de uma situação, problema, e aquele grupo vai debater e perceber o que ele precisa aprender de cada situação. É lógico que é tudo muito organizado, né? As situações problema que esses grupos têm que resolver, ela é programada para que os alunos cheguem a conclusões e acumulem conhecimento necessário para aquele período. E esse conhecimento vai sendo somado problema a problema que eles vão aprendendo a resolver. Então, essa metodologia que nós chamamos de metodologia ativa é o alicerce do nosso curso, né? Existem outras unidades curriculares, as práticas de laboratório, as práticas de simulação, treinamento de habilidades, de exame físico, que utilizam outras metodologias, mas sempre aqueles grupos fixos acompanhando o seu tutor ao longo do semestre. Legal. Eu acho uma coisa importante, Wagner, aqui da gente falar também, já que a pergunta foi sobre a estrutura e como o curso está formatado, é que mesmo essas outras unidades curriculares que não são as sessões tutoriais, elas estão de alguma forma articuladas. Legal. Porque a gente estuda aqui na faculdade o ser humano de acordo com o ciclo de vida. E aí todas essas unidades, elas se articulam. Né? Então a gente tem unidades articulares, que é treino de habilidades médicas, PIESC, a própria sessão tutorial, e elas vão se articulando de acordo com o período em que o aluno está dentro daquele determinado ciclo. Eu acho isso uma vantagem muito à frente da nossa faculdade, né? Porque a gente consegue daí, num ciclo de vida, dar uma consistência para o aprendizado do aluno pertinente àquele momento com essas unidades todas articuladas. Legal. Esse é o maior quebra-cabeça que a gente tem enquanto professor aqui. Assim, porque você conseguir... uma união dos professores uma união, também, né? uma plasticidade, né? Um acordo entre a gente, vários momentos que a gente tem que sentar, discutir, pensar em problema, o que o aluno está vendo numa unidade vai ver consequentemente na outra, e isso tem que ter uma articulação. Eu acho isso fantástico. Né? Assim, eu já passei por outras escolas médicas e eu desconheço esse formato. Então eu acho que isso é uma vantagem, e eu vejo o quanto isso é importante na formação dos alunos, porque isso faz com que eles criem um raciocínio lógico, né? Assim, que quando eles chegam no estágio, vamos dizer, na reta final do curso, eles vêm já com uma bagagem teórica um pouco mais sólida, não só dessa transferência do livro para o caderno, que muitas vezes não passou pela cabeça. Então eu acho que isso é um diferencial do curso, né? Eu acho que a gente tem que investir, continuar investindo nisso e trazer pessoas que estão dispostas a ter essa articulação, porque daí eu acho que isso também é um outro problema. Né? Juntar todo mundo para que todo mundo fale a mesma língua. Perfeito. Então, eu acho que isso é um diferencial muito importante do nosso curso. Muito bom. Júlia, o que você sentiu quando chegou aqui? Essa questão da metodologia ativa, dos grupos de estudo, o que mais te chamou a atenção? Então, eu gostei bastante, porque igual os professores já falaram, é tudo bem articulado. A gente via na aula de anatomia, aí chegava na aula de sessão tutorial, via uma fisiologia, uma patologia relacionado àquilo que a gente tinha visto na anatomia. E aí, depois a gente via em PIESC, a gente fazia algum projeto relacionado àquela coisa, por exemplo, no adulto, alguma coisa relacionada ao adulto. Um exemplo, a gente estava vendo sistema masculino, aí a gente estudava as patologias do adulto em ST, e aí, ao mesmo tempo, a gente ia lá na Ferrasa, né, e vacinava os adultos em PIESC. Então, era tudo muito integrado, né? É tudo muito integrado. Legal. O que te chamou a atenção na hora de escolher a Unifev? Na hora de tomar a decisão de qual faculdade, de pesquisar? O que te chamou a atenção? Então, no colegial, a gente vinha fazer os workshops, né? A escola levava. Aí eu vim passear aqui, né? E fazer workshop. Que você não é de Votuporanga, né? Não, eu sou de Severina, né? E aí eu vim conhecer, aí eu fiquei encantada com os alunos ensinando a gente, como era exposto, sabe? Eles explicaram pra gente como era o PBL, né? Que é o que a gente... a metodologia ativa, vamos dizer assim. E aí eu fiquei encantada. Aí eu falei pra minha mãe, eu quero prestar o vestibular no terceiro colegial. E minha mãe falou assim, vai, né? Mas já sabia, né, que
eu não ia entrar, né? Porque é no meio do ano e eu estava no meio do terceiro colegial. Aí eu cheguei aqui e eu fiquei encantada, né? Na cidade universitária, que foi a nossa prova. Aí tava todos os alunos na recepção, a javalaria tocando. Aí na saída eles pintaram a gente com tinta e aí eu tenho a camiseta até hoje. Nossa, foi incrível. Que legal. E aí eu gostei bastante, sabe? De tudo isso que os alunos passaram pra gente no workshop e do jeito que eles explicaram pra gente como seria aqui, da metodologia. E eu já tinha conversado com outras pessoas que faziam aqui. Todo mundo gosta bastante. A gente sabe que o curso de medicina não é fácil, tem que estudar muito. Às vezes a gente se pergunta, será que o aluno tem vida? Mas eu percebo que essa proximidade com os professores, esses grupos de estudo, é uma maneira de vocês até se ajudarem a conseguir ter essa perseverança, né? Sim, essa convivência, né, que os professores falaram realmente acontece. Porque, às vezes, um tem mais facilidade em GO e outros mais dificuldade. Aí, nos 10, a gente vai se ajudando, que é em pouquinho, né? A gente vai se ajudando até todo mundo conseguir chegar. E os laboratórios, né, também ficam disponíveis para a gente estudar depois da aula. Então, facilita bastante. Aí, junto o grupinho, né, que são os 10, e vai estudar. Muito bom. Falando em laboratório... Deixa eu só fazer mais um gancho disso que ela falou, que eu acho que é importante para quem está ouvindo, ou para quem pensa em escolher a nossa escola, que eu acho que também é um diferencial, né? Que eu acho que a Unifev tem uma preocupação não somente na formação tecnicista, né, na exigência que a gente faz na formação do modelo biológico enquanto médico, mas a gente também tem uma preocupação no modelo de formação enquanto humano. Legal. Né? Então, assim, e essa relação do modelo que a gente tem aqui da nossa escola proporciona muito isso. É uma das coisas que eu sempre falo também em relação a quando vai se escolher vir para a Unifev, né? Assim, que aqui a gente tem uma proximidade que talvez em outras grandes escolas tem um distanciamento tão grande entre os alunos e o professor, né? Assim, que você não é inacessível aquela relação. Aqui eu acho, pelo modelo da metodologia ativa, a gente vai criando vínculos de relações muito mais afetivas, que eu acho que isso é importante, porque a gente não está formando apenas um cirurgião, a gente está formando alguém que, poxa, tem que entender que aquele paciente que eu vou operar tem filho, tem esposa, tem... E como é que é isso, né? Então, eu acho que quando a gente proporciona isso na formação também, que é muito técnica, é um diferencial da nossa escola. Né? Então, ter os alunos mais próximos. A gente só tem 60 alunos, né? E aí eu vou comparar com outras escolas que abrem muitas vagas. Assim, eu gostaria de ver qual é a relação humana que essas grandes escolas proporcionam para esses alunos. Né? Assim, que eu acho que fica realmente o professor lá num distante e o aluno não consegue acessar esse professor. E aqui na nossa escola a gente tem essa prática. Né? Então, eu acho que isso faz um diferencial na hora da formação, porque a gente não está formando só um médico tecnicista com conhecimento biológico, a gente está formando um ser humano também. Né? Assim, e eles vêm, a nossa escola, eu acho que a Unifev é uma escola médica humanista das que eu mais já vi na vida. Assim, nunca vi uma escola médica tão humana quanto a Unifev. E eu acho isso importante nos dias de hoje. Verdade. Né? Pensando aí em tantos dispositivos tecnológicos que vêm aparecendo, e a gente precisa talvez regredir um pouco no contato para entender que o médico ele não vai simplesmente operar por um robô. Né? Assim, porque quando você vai fazer uma avaliação de um paciente, uma anamnese decente, você tem que olhar no olho dele, você tem que pedir para ele tirar a roupa. E pedir para alguém tirar a roupa, não sendo seu parceiro sexual, é muito difícil. Né? Assim, e aí, como é que você faz isso? Né? Assim, tem que ter um jeito para fazer isso. Né? Assim, não é qualquer um que pode fazer isso. E a gente busca tanto isso, essa humanização, né? E se vocês não forem humanos com os alunos dentro da faculdade, como vai ensinar isso sem a prática, né? E é isso que você falou das aulas também. Às vezes está fazendo ortopedia, mas associado com a psiquiatria. E às vezes não é só uma dor na perna, né? Não, às vezes aquela dor na perna vem de um problema emocional. Então, enxergar o paciente como um todo, né? E ter isso dentro da sala de aula, no contato com os alunos, já é o primeiro passo. Porque depois de formado numa estratégia tecnicista, como o Reinaldo disse, essencialmente biológica, tentar ensinar esse profissional de que não é só uma dor no joelho, fica mais difícil, né? Depois de 6 anos de formação árdua, depois vem a especialização, 10 anos dedicado a uma formação essencialmente biológica e muito dedicados, aí você contar que
Não é só não é só isso. Tirar essa armadura é mais complicada, né? Quando o aluno é formado dessa forma integrada, né, do modelo biológico de assistência e da importância, né, do atendimento humanizado e do relacionamento humanizado com os colegas de trabalho também, ele ser treinado dessa forma, desenvolver essa atitude a partir do primeiro período, né, essa habilidade, né, de relacionamento interpessoal, interprofissional, é muito mais suave, né, de desenvolver isso ao longo dos 6 anos, né? E como essa estratégia de ensino em pequenos grupos, ela traz devolutiva tão rápida, né? Eu estou me aproximando mais dos primeiros períodos agora, estando na coordenação, e eu entrei como tutor no segundo período agora. E eu fiquei espantado como, nos momentos em que os alunos vão para a prática laboratorial, e aí as turmas são um pouquinho maiores, esses dias eu desci lá para o laboratório de histologia para conversar com uma das professoras, e aí lá eu percebi que elas demandaram a colocação de mais um professor, né? Então, fica a Sheila, né, no microscópio principal, orientando o roteiro de estudo, e a Fádua é a parceira inseparável dela, e ela está do outro lado da sala, justamente para cortar aquela sala em 2, né? Sim. Então, elas criaram um roteiro de estudo para que as duas falem a mesma língua, né? Mas cada uma se dedica a 15 daquela sala, porque realmente não dá mais para fazer dentro de uma sala inteira. Às vezes eu me deparo nos estudos de caso integrado, em que as turmas se reúnem e eu vejo o professor que ainda está naquela função de palestrante, ele vai para o meio da sala, né? Te vi algumas vezes fazendo isso, Reinaldo. Porque agora é natural. De repente está no meio da sala. A gente não quer mais voltar atrás. Não tem como subir num palanque Aquele palanque e ficar escrevendo numa lousa. Não tem mais. Toca, né? Não tem mais Exato. jeito. Como? É muito melhor fazer de forma ativa, né? Então, nossa, isso é muito gostoso. A gente vai incorporando. A instituição oferece abertura, né, a essa estratégia, aceitar o novo, esperar o novo dar resultado. A gente precisa de apoio para isso, né? E a metodologia ativa em todas as estratégias, a aprendizagem baseada em problemas, né, o PBL que a gente desenvolve na maior parte dos conteúdos até o 4º ano, e todas as outras estratégias ativas para treinamento de habilidade, desenvolvimento de integração ensino-serviço, que é o PIESC. Elas na demandam curiosidade de saber o que é esse PIESC que vocês estão falando. É o momento em que a gente vai isso? colocando os alunos em contato com a vida real, com o paciente. Legal. Então, Programa de Saúde, Ensino e Comunidade. Legal. Então, é o primeiro momento que eles vão tendo contato com a realidade. Aprendi. Isso, porque o que eles... Eu achei que era um teórico. Quem é esse PIESC, gente? Não. PIESC acompanha até uma o 8º ferramenta. período. São 8 períodos. É a Legal. unidade curricular que, junto com o PBL, que é o módulo tutorial em que eles vão desenvolver a aprendizagem baseada em problemas, são as 2 unidades curriculares, as 2 disciplinas, matérias, que vão acompanhá-los até o finalzinho do 4º ano, quando eles vão para os estágios. Legal. Falando em estágio, na verdade, a parte prática, a parte de estrutura, de laboratório, o dia que eu fui naquele laboratório de simulação realística, eu tive certeza que eu não nasci para isso. Eu tô com medo desse boneco. Gente, explica o que é isso, a estrutura da Unifev, os laboratórios de todas as áreas. Eu sei que de anatomia teve renovação do material. Fala um pouquinho dessa parte da estrutura. Joia. Bom, a gente tem os laboratórios das áreas básicas, que são frequentados principalmente nos primeiros períodos, até o 3º período. E nós temos os laboratórios de habilidade, que aí são frequentados do 4º período em diante, para treinamento mesmo de habilidade de exame físico, manejo do paciente em situações de urgência, emergência. Então, começando por aqueles laboratórios lá dos primeiros períodos, os laboratórios das áreas básicas. A gente tem a unidade curricular que é chamada de morfofuncional. Ela vai concentrar todos os conteúdos daquelas matérias que no ensino tradicional eram chamadas de anatomia, embriologia, histologia, biologia celular, tudo isso integrado e andando junto com o conteúdo que é desenvolvido na aprendizagem baseada em problemas, nas salas de tutoria, os pequenos grupos com seu tutor. Então, como a Júlia comentou, se os alunos estão cursando, se aquela turma de 60 alunos está cursando em seus pequenos grupos, a unidade curricular chamada Adulto Homem, então, cuidado à saúde do homem,
Enquanto os temas envolvendo a saúde do homem são desenvolvidos no módulo tutorial, o aluno, entre uma e outra sessão tutorial, tem as outras matérias, as outras disciplinas, as outras unidades curriculares do curso, em que ele vai aos laboratórios. E ele vai, então, desenvolver conhecimento sobre a anatomia do sistema reprodutor masculino, ele vai desenvolver conhecimentos lá no laboratório de microscopia sobre os tecidos peculiares do indivíduo do sexo masculino. Ele vai para os laboratórios de habilidade desenvolver as práticas necessárias ao cuidado da saúde do homem, né? E no PIESC, como a Júlia colocou, todos os projetos de intervenção para com a comunidade vão ser voltados à atenção da saúde do homem. Legal, tudo integrado. Tudo integrado. E aí tem os laboratórios de habilidade, que são aqueles que sempre chamam a atenção. É porque... esse que me assusta, gente. Explica o que é isso. É um boneco que simula um paciente real. A coisa começa na sala, né? A sala é desenhada de uma forma a simular um ambiente de pronto atendimento, né? E ali a gente pode desconstruir, transformar numa unidade ambulatorial, pode transformar essa sala com um cara de centro cirúrgico. Ela é estruturada de forma a simular qualquer elemento do cotidiano ali do atendimento médico do hospital ao consultório, né? E tem toda uma série de monitores, equipamentos médicos que são necessários a qualquer prática de habilidade necessária para o atendimento, até aquelas práticas mais invasivas, como intubação, massagem cardíaca. E aí tem o manequim que acaba sendo ali o astro da cena. Esse manequim, ele é todo robotizado, então todas as suas funções vitais, batimento cardíaco, respiração, movimentação, ela é articulada por um professor que está dentro de uma sala de comando ligado ao computador desse robô, enquanto os alunos estão com um professor ou com um técnico do laboratório, que nós chamamos de facilitador, que vai articular os alunos nessa interface toda. E aí, no começo, a Júlia pode contar aí como é, porque quem está entrando ali para aprender, ele começa a se imaginar no seu primeiro plantão e o que eu vou fazer agora. E é bom que você tenha essa experiência antes, né? Não é, é valendo, mas não é, né? Como que é? É valendo até porque o boneco responde. E vale nota. Tem que e é valendo nota. Mas o boneco responde, né? Então, se você faz um procedimento errado, o boneco vai responder errado. Então, eu acho que esse é um recurso que a Unifev também tem, que eu acho que é fantástico. É de você preparar, antes em sala de aula para situações reais, sim, né? Porque na hora que vai valendo... E aí, como valendo, é que foi a aula? A Júlia sabe dizer como foi o valendo. É como se fosse um consultório mesmo, de verdade, com o paciente, né? Que seria o facilitador. E ele realmente é um paciente. Ele mostra os exames, tudo direcionado pela professora, né? Aí ele... fala, né? Aí a gente tem que responder o que ele tem. Aí depois a professora fala se está certo, se está errado e dá aquela ensinada. Orientada. E aí teve também o semestre passado, né? Que os professores estavam falando. Tem uma grávida, uma boneca que estava grávida. E aí a gente conseguia escutar o batimento do bebê. As contrações a gente conseguia sentir, contar, porque tem um relógio lá na sala. Como se fosse real mesmo, de verdade. Dá uma segurança maior, né? Sim. De você já ter vivido aquilo com um professor do lado. Sim. Porque depois na vida profissional não vai ter esse professor, você vai ter que saber se virar, né? E aí tem toda a dinâmica de medir, né? O diâmetro do colo, o alargamento, tem o partograma. Fizeram o parto? Não. Faz parto? Depois eles fazem. Ai, aí a boneca vai gritar. Isso é uma coisa muito legal. O curso é estruturado de forma que os conteúdos eles são retomados num intervalo de 2 períodos, né? Então eles não vão conhecer sobre a saúde do homem ou sobre a saúde da mulher ou sobre a sala de parto e simplesmente aprendeu. Esqueceu, passou. Agora você só vai ver isso, corre atrás, porque no estágio você vai ter que saber isso tudo. Não, eles estão se deparando com isso no segundo período, depois eles vão
analisar a saúde da mulher no 4º período, depois eles vão ter oportunidade de fazer isso de novo antes do internato. E as experiências clínicas simuladas e os problemas, eles vão ficando mais difíceis. Então, à medida que certos assuntos da saúde do homem, da saúde da mulher, da saúde da criança, da saúde mental, eles vão sendo retomados, o aluno com seu grupo ele precisa revisar o que ele estudou nas unidades, nos períodos anteriores, para incorporar novos conhecimentos para solucionar os novos problemas, desenvolver habilidade para resolver os novos casos da sala de simulação. E aí a sala de simulação é excelente para isso, porque você consegue desenhar todo o enredo ali do problema do paciente da maneira como ele precisa, sem menos e sem mais também. Não tem elementos confundidores, que num cenário real você não consegue imaginar como o paciente vai contar a doença dele, mesmo sabendo a doença dele, né? Ele pode dificultar, ele pode facilitar. Ali não, ali na sala de simulação, o problema é apresentado na medida certa para o aluno resolver. E a capacidade de apresentar esse problema quantas vezes for preciso. Aprender. E é aquilo, tem alguns problemas que eles não aparecem naquele dia de aula, né? Então, se a gente vai trabalhar um paciente com crise de asma, e eu tenho aula para trabalhar sobre asma com o aluno, às terças-feiras de manhã, não é uma certeza que se eu for ao pronto-socorro, se eu for à UPA, vai ter um paciente com crise de asma naquela terça-feira de manhã, né? E também é aquilo, né? Se eu preciso que 10 alunos auscultem o pulmão desse paciente com crise de asma, Coitado isso leva paciente. 1 hora, tadinho do paciente que está com crise de asma. Então vamos fazer isso no manequim, né? Tá. Porque aí eu posso programar uma crise de asma da severidade que eu quiser, quantas vezes eu precisar, para todo mundo auscultar, para todo mundo treinar. Às terças-feiras, às 8h15 da manhã, vai ter uma crise de asma lá. Programada. Isso daí é uma vantagem né, didática que a sala de simulação traz. Quebra o gelo, né? É ruim para o paciente receber um aluno estagiando e perceber no rosto do aluno uma certa insegurança. Né? Até porque eles percebem. Não é? Sim. Depois ele te dá esse feedback, né? Ele te conta. Ele fala, nossa, o pessoal dessa turma é um pouco mais inseguro, né? Chega na emergência, cabeça cortada. Oi, tudo bem? Olha. Meu Deus, vai ficar tudo bem, eu vou costurar. Júlia, se prepara. A gestação ainda tá rolando, o parto vai chegar. Eu não sei quantos meses ela tá, mas o parto vai chegar dessa manhã. E a professora que prepara todos esses cenários de sala de parto, ela tem uma criatividade para organizar o ambiente de simulação. Ah, meu bem, parto tudo acontece. Quem é mãe sabe, no parto acontece tudo. E a professora Ana Silvia, a hora que ela ouvir esse podcast, ela vai se identificar. A Júlia sabe disso, né? Todo período tem alguma novidade, tem algum acontecimento na sala de parto. Me chama que eu dou dicas. Pode deixar. Muito bom. Nossa, já teve de tudo, né? Já teve. Muito bom. Eu acho que isso é outra característica também do nosso curso. Né? Tá sempre buscando situações em que a gente possa mostrar para o aluno, ainda que num ambiente de simulado, mas é um ambiente pedagógico seguro, né? Que eu acho que fica muito embutido isso na prática, né? De você dar essa segurança aqui antes deles irem para uma prática real. Então, quando a gente faz isso aqui, eu acho que tem que ser criativo. É isso que o Wagner está trazendo. Pensar nas hipóteses. Pensar nas hipóteses. E aí eu acho que quem consegue pensar nas hipóteses é quem já vivenciou muita coisa lá fora e está trazendo aqui para dentro tudo isso. Acho que isso também acaba sendo um grande ponto-chave do nosso curso, né? Pensar, ter professores que se importam com isso. Eu acho que também a gente tem esse time. E professores que também estão na área, trabalhando, tem esse conhecimento prático, não ficou só na parte teórica, né? Tem essa prática para trazer. Não é alguém que fez uma publicação de um artigo ou estudou contribuiu com um capítulo de livro. Não, eu acho que a gente também tem pessoas aqui que botaram a mão na massa, estamos botando até hoje e estamos trazendo aqui para dentro também. Né? Porque às vezes a teoria para a realidade às vezes muda, né? Muda. É isso, as coisas imprevisíveis que acontecem, né? Então, acho que ter esses ambientes pedagógicos seguros, né, que eu acho que também é um grande diferencial que a nossa escola tem, eu acho que isso é importante.
Professor, saiu desse treinamento seguro, em ambiente seguro. Seguro, mas sob pressão. Eu não vou dizer, a Júlia pode dizer também, né, assim, que não é seguro, mas tem uma certa pressão, porque, né, assim, é exatamente para lidar com o imprevisto. Não que a gente faça isso para tumultuar a saúde mental dos nossos alunos, não. A gente faz isso exatamente porque a vida lá fora vai ser desse jeito. E não vai te perguntar se você consegue. Não vai, exato. Então é seguro, mas ao mesmo tempo tem uma pressãozinha. Boa. A gente gosta. Saindo desse, aí tem a parte prática que os alunos vão para os hospitais, para as unidades de saúde. Tem toda essa parte também, né? Explica pra gente. Sim, isso acontece a partir do 5º ano, né? Aqui na nossa escola, os alunos vão para o internato e aí eles são divididos em duplas, né? E cada composição de cada cenário. Tem os cenários que a gente chama de intra-hospitalar e os cenários extra-hospitalar. Qual a diferença? Né? Assim, me explica. O intra-hospitalar são as grandes áreas mais tradicionais, que é a clínica médica, a clínica cirúrgica, a GO, né, a ginecologia e obstetrícia, e a pediatria. E a extra-hospitalar é a saúde coletiva, a saúde da família, a saúde mental. Essas mesmo. E a ginecologia e obstetrícia, né? Que também transita. Tem os ambulatórios didáticos que fazem interface com a atenção primária. Sim. Exato. E aí é dividido, né, entre o 5º e o 6º ano e acontece um rodízio. Aí, isso que o Wagner falou, que o nosso curso ele funciona como uma espiral. Né? Então, às vezes, o aluno vê um conteúdo no 2º período, vê no 5º, vê no 6º e depois vai ver lá no internato. Né? Então, coisas que a gente vai vendo aqui e aí é a hora que a gente consolida, vamos dizer assim, o teórico com a prática. Tem um tempo de amadurecer, isso que ele está aprendendo. Acho que além do tempo de amadurecer, é quando o aluno chega lá já mais embutido essa ideia do quanto eu sou responsável pela saúde daquela pessoa que está adiante. Né? Assim, e o que eu posso fazer por ele. Aí eu acho que realmente é isso que eu acho que o que a gente oferta aqui nesses 4 primeiros anos num ambiente mais seguro vai proporcionar para eles um outro aprendizado lá de responsabilidade, de coparticipação, de respeito pelo outro, de conhecimento técnico, até porque a gente precisa falar sobre isso. Né? Então acho que a gente vai revisitando tudo o que ele viu aqui. E aí eu acho isso é a hora que a parte realmente... Vou colocar no termo do senso comum, a hora que a água bate na bunda. Né? E aí, vamos lá ver se dá conta. Eu acho que é isso. Né? Assim, e aí eu acho que outra vantagem que o nosso curso tem é que esse internato é realizado 100% aqui no município. Isso é uma outra, eu acho que outra coisa o Dr. Wagner pode falar melhor sobre isso. Tem gente que escolhe a faculdade, faz essa parte. Como chama essa primeira fase? Esses 6 anos, 4 anos? Os primeiros 4 anos, a gente tem ali, especialmente no primeiro período, um pouquinho no 2º, a área básica, mas já tem a atividade de integração com a comunidade, já tem algumas práticas relacionadas ao cuidado do paciente. No 2º período, essas práticas intensificam, o aluno vai para laboratório de semiotécnica para aprender a fazer sondagem vesical, sondagem nasointeral, punção venosa curativo. E aí, a partir do 3º período, a gente já chama de integração básico-clínica, porque aí, em meio a todo esse conhecimento teórico e essa integração também com a comunidade, já tem as práticas de exame físico. E dá para fazer tudo aqui. Tem parceria com a Santa Casa, com a Prefeitura, as unidades básicas de saúde. Não precisa ir para outra cidade. Não. Faz tudo aqui. Não. É lógico que, né, tem todo um plano de melhoramento para que o aluno consiga entender a sua importância ao longo da sua formação e de quando ele terminar para esse sistema loco-regional, né, de cuidado, mas é muito importante que ele desenvolva toda essa formação perto da gente, né? Porque é como o Reinaldo disse, ele sai daqui da integração básico-clínica aprendendo a resolver tudo em equipe, tendo um tutor para orientar e tendo o seu grupo ali de forma fraternal, né? E ele, de repente, se depara com necessidade de resolver coisas sozinho e com um tempo mais reduzido que nunca, bem né? reduzido. Né? E aí ele precisa ter apoio, né? Ele precisa ter como recorrer ao campus, procurar os seus antigos tutores, os seus professores, se aconselhar com eles, essa mentoria, isso não pode acabar.
e ele precisa ver os seus professores atuando lá, né? Então, tem os dias em que eu estou de plantão na UTI, tem os dias que eu estou atendendo pneumologia no AME, e aí tem os dias em que o Reinaldo está atendendo na saúde mental e eles precisam ter essas figuras, como é que a gente pode dizer? Essas figuras de referência, né? Lá. De apoio, né? E isso muda tudo. Eu acho que no período em que ele precisa de algum tipo de orientação com relação à postura, ele vê alguém que foi tutor dele, professor dele, atendendo e fala, opa, pera um pouquinho, tem que fazer igual a ele. Eu acho que por essas e outras razões tem que ser próximo, né? Referência, apoio, inspiração. Tudo. Então, na hora que eles vão decidir o que eles querem. Júlia então, já decidiu? E aí eu acho que você tocou num ponto importante também, porque quando a gente fala sobre decisão, é comum que o aluno entra na faculdade, nos primeiros anos, eu quero ser pediatra. E muda. E depois, lá na prática, ele vai passando por outras áreas e ele vai tendo interesse para outras coisas. E assim, eu não sabia disso. Às vezes por referência de um professor. De um professor. E o professor fala, isso, eu quero ser. É o modelo, é a inspiração. Né, assim, aí a gente acabou descobrindo, né, eu vou falar por mim, eu acabei descobrindo que o internato, ele tem, para além de associar o conhecimento teórico com o prático, ele é decisivo na vida dos nossos alunos. Assim, e é mais uma vez que ele vai ter que decidir, porque ele já decidiu em ser médico. E depois ele tem que decidir uma especialidade. E a gente está vivendo num tempo atual, né? Até depois eu acho que você vai incluir essa pergunta sobre o mercado de trabalho, que a gente retoma a ideia, né, da importância da especialidade médica. Né, assim, e aí tomar essa decisão com consciência, com clareza, com vivência e com inspiração, é muito diferente do que simplesmente joga o aluno lá para fazer um estágio, onde um preceptor nem olha para a cara dele e não faz sentido nenhum para a vida desse menino, né, ou dessa menina. Então a gente tem que pensar muito nisso. Então, quando o Wagner fala trazer para a proximidade aqui do campus, da faculdade, da coordenação, de todos os professores, tudo essa integralidade, esse preceptor que, ao mesmo tempo que ele dá uma aula aqui de GO, ele está lá fazendo um parto, e você vai ver o cara que te deu a aula aqui com o boneco, fazendo um parto lá depois, e você vai falar, nossa, olha, faz muito mais sentido. Né? Então eu acho que essa preocupação que a Unifev mantém, que a nossa coordenação mantém aqui enquanto é legítimo e é real, né? Porque a gente de fato está preparando pessoas para atuarem no mercado aí que eu acho com competência para além só da questão técnica. Muito bom. Acho que isso é importante, a gente manter, né, assim, é um dos motivos que me mantém aqui na Unifev. Eu falo que eu gosto exatamente dessa escola porque ela te proporciona isso, né, assim, ao mesmo tempo que você está aqui no 4º período, de repente o aluno está lá no último ano, no 6º ano, rodando com você de novo, né, coisa que você não conseguiu passar para ele aqui, você vai conseguir lá, e a gente vai fazendo toda essa trama, porque é uma trama. Né, assim, é uma trama muito difícil, não é fácil. É uma decisão muito difícil, né? Sim. Ele vai encontrar lá, como preceptor, às vezes não é o professor dele que está lá, mas o preceptor, que é o médico que está de plantão, uma boa parte das vezes foi aluno da casa que se formou. Então, tem isso agora também. Então, imagina a situação, né? Então, não é aquele preceptor distante que a gente entregou para um estágio que foi pactuado a mais de 300 quilômetros e ele não tem responsabilidade alguma sobre aquele aluno, e é até difícil exigir isso. Por uma pactuação documental que não envolveu a opinião desse preceptor. Aqui não, aqui o preceptor ele foi aluno da casa muitas vezes mesmo, né? Então ele sabe pelo que a Júlia está passando agora. Falou, Júlia, já passei firme, por calma. Isso. Vem cá que eu vou te explicar. É outro tipo de afinidade, né? Júlia, já tem a resposta? Que especialidade? Já está de olho em alguma? Então, como os professores já falaram, a gente tem contato com muitas áreas ao mesmo tempo e tudo muito integrado. Aí a gente vai numa aula com uma simulação realística, como o professor Wagner falou, e vê aquilo lá de escutar o sopro certinho, escutar o chiado, quantas vezes for preciso, e o professor ensina, aí eu penso, quero ir para pneu. Aí chega na área... Chega mais uma especialidade. Aí chega... Gostei dessa. Aí chega na aula de cardio, o professor Mauro ensinando a ver eletro. Ai, amei, quero. Aí, agora a gente foi no Piesc com o professor Chaldes no SUS. A gente fica acompanhando os médicos lá, sabe? E a gente acompanha, fica lá, e aí vai rodando. Cada
um pouquinho em cada consultório, aí fica um pouco lá no fundo, na UPA ali, né? Isso, Unidade de pronto atendimento da emergência. Falei errado, falei SAMU. Ela me contou aqui que tem uma vontadezinha de SAMU, né? Sim, de trabalhar lá. Aí ela vai entrar na saúde mental. Aí ela vai vivenciar aquele ambiente que o Reinaldo montou como se fosse assim a casa dele, que ele organizou com todo aquele capricho. Aí ela vai ter certeza que ela quer psiquiatria. E mudar de ideia faz bem também, é sinal de que está conhecendo coisas novas. Eu acho completamente saudável. Né? Assim, eu admiro, inclusive, quem consegue como sair... É bom, né? E tem a coragem de falar, entrei pensando assumir. nisso, não quero mais, agora é tal. bom quando é assim. Eu até falo para os alunos, olha, quando eles rodam comigo na psiquiatria, eu falo para eles, olha, você pode não gostar da psiquiatria. Assim, o problema é quando você esconde isso. Então, assim, desça do muro. Assim, desça do muro e fala, Reinaldo, eu não gosto, isso não é pra mim. Porque daí a gente vai conseguir um meio termo dentro da sua formação. Aí eu sempre pergunto, mas o que você quer fazer? Eu quero fazer cirurgião. Aí eu quero fazer cirurgia. Eu falo, então deixa eu te contar uma coisa. O esquizofrênico também opera da apendicite. E para chegar então a gente precisa entender que você pode continuar com a família não depois da cirurgia. Isso. E convencer o cara que ele tem que fazer a cirurgia. Exato. Aí é onde a gente consegue, né? Eu acho que no momento em que eles estão da vida, né, se moldar, que eu acho que é isso. A formação, de certa forma, é um jeito que a gente está moldando. Né? E aí eu acho que a gente vai moldando o indivíduo com conhecimento técnico, humano, né, de diversas formas aqui, para conseguir o melhor dele. Né? A gente quer extrair melhor o que esses meninos têm para ofertar. Né? Isso é uma coisa muito gostosa do nosso curso, e eu acho que essa aprendizagem em pequenos grupos e essa proximidade do tutor, do preceptor, do professor com aquele grupo é fundamental, e justamente para realmente despir qualquer tipo de preconceito, de pretensão, e me conta se você está gostando, se você não está gostando, por que você está aprendendo, por que você não está aprendendo. E é interessante como alunos e professores foram melhorando. Eu acho também. Eu acho que a gente melhorou também. Muito. Porque eu tinha muita dificuldade em tutoriar quando o aluno me falava escancarado, assim, rendi pouco nessa sessão de PBL, estou rendendo pouco no desenvolvimento de solução para esse problema aqui, não estou aprendendo o conteúdo que eu deveria, porque eu estou odiando essa matéria, eu não gosto de urologia, eu não gosto disso. Aí, poxa, a gente já desanimava. No começo a gente falava, cara, não fala isso não, estudei tanto para aprender esse guia aqui, para te fazer aprender tudo que você precisa ao longo desse problema, você me solta uma dessa, poxa, você não está gostando disso aqui que está acontecendo? E aí a gente vai aprendendo a lidar, como o Reinaldo comentou. Falou, tá, entendi. Então, urologia, em definitivo, não é para você. Tá, mas a gente tem um conteúdo aqui mínimo que, como clínico geral, você tem que saber. A gente precisa conversar. A gente vai ter que parar tudo e deixa o conteúdo para depois, e agora a gente tem que conversar como você vai aprender, porque um pouco você precisa saber. E aí vem esse debate, né? Às vezes os professores nas capacitações, a gente começa a conversar, tem reunião pré-tutoria, tem planejamento de ensino, e não se restringe ao comecinho do semestre, isso vai acontecendo em capacitações constantes. Atualmente a gente está numa rodada de capacitação em que os professores se encontram a cada 15 dias, e cansado, final de tarde, fora do expediente de trabalho, e todo mundo sai falando assim, fez bem, hein? Estava fazendo falta, a gente precisava conversar sobre isso. E para ir aprendendo a lidar com essa situação. Porque o professor precisa se reinventar, né? O aluno mudou. Isso, e muitas vezes um professor recorre ao outro para falar. Eu já recorri muitas vezes para falar, cara, eles odeiam urologia, o que eu faço agora? Você que é urologista, me conta o que eu preciso usar para convencê-lo de que ele tem que aprender urologia. Chegar, por exemplo, na professora Sheila, né, da área básica, das ciências biológicas. Sheila, qual é o argumento incontestável que eu preciso levar para a sala de aula amanhã para falar que eles precisam aprender genética? Não tem conversa, eles precisam aprender mesmo odiando. E esse bate-papo, né, do corpo docente, isso é muito bacana. Muito bom. Sim. Gente, nosso tempo está voando, mas eu ainda quero falar de vestibular, que estão com inscrições abertas, né? Exatamente. Para o curso.
Fala pra gente onde faz inscrição, período de inscrição, prova. O vestibular de medicina é um pouquinho diferente, é no meio do ano, né? Conta pra gente. Então vamos lá. Então agora ele está no meio do ano, né? A prova vai ser realizada num domingo, dia 5 de maio, no campus onde a Júlia fez o vestibular, que é o nosso campus da cidade universitária, para deixar ali aquela boa impressão, né? De toda aquela área verde, todo aquele espaço, aquele campus, né? Aquele ambiente universitário. Vai ter a bateria da medicina, vai ter Javalaria lá tocando, né? E vai ter essa integração dos veteranos com os futuros calouros, sim. E o nosso campus centro aqui não deixa a desejar, porque, né, claro, são quase 20 mil metros quadrados de construção, os nossos laboratórios de habilidades estão todos aqui, né? E a sala com os manequins, né, robotizados, todos eles estão aqui. As unidades externas também não deixam a desejar. Absolutamente, né? Nada. A gente tem uma integração com a atenção primária de Votuporanga e que esbanja a qualidade, né, a saúde, né, do município de Votuporanga, ela é muito bem cuidada, então tem cenário de sobra aí, e para poder fazer uma bela de uma faculdade e se formar um ótimo médico. E o vestibular, então, acontece dia 5 lá no campus da cidade universitária, e as inscrições vão ser feitas online até o dia 11 de abril. Se entrar no site da Unifev, www.unifev.edu.br, a página de entrada da Unifev, ela é sempre desenhada para as campanhas de vestibular, para todos os cursos. E como o vestibular da medicina acontece, então, separado dos demais, a página da Unifev, se entrar agora, ela já está dedicada à campanha do vestibular, já tem o local da inscrição. Para os vestibulandos, né, para os alunos que estão se preparando para o vestibular, estão buscando pelos sites de vestibulares, né, eles vão entrar pela VUNESP também. O nosso vestibular é feito pela Fundação VUNESP, né, e que dispensa comentários sobre a seriedade, né, e na Fundação VUNESP também tem o link para acesso à página da Unifev para inscrição. Até o dia 11 de abril. Nós estamos com a campanha a todo vapor. Boa. Júlia, para quem está pensando em fazer medicina, está procurando faculdade, indica a Unifev, qual o recado que você deixa? Claro, eu indico, com certeza. Eu quero bastante que o pessoal venha para cá para conhecer e ver o tanto que é bom fazer medicina aqui. E muito sucesso, tá? Muito obrigada. Professor Reinaldo. Hoje... eu vou deixar a pergunta mais difícil para você. Antes de você fazer uma pergunta, eu me imaginei aqui hoje que eu queria que você finalizasse o podcast hoje. Tem uma personagem que faz um podcast que ela convida alguns atores, personalidades. E aí... Não vai falar que é a blogueirinha. E aí tem uma sessão dela muito boa que ela pergunta para entrevistada. Um livramento. Bruna Marquezine. Aí quando ela fala assim, um livramento. Eu tava esperando que você fosse fazer essa pergunta. E aí eu ia dizer que o livramento que eu tenho é de gente preguiçosa. Boa, sabe? Assim, boa. E aí é o perfil do aluno que a gente não tem aqui na Unifev. A gente tem um aluno que ele tem sede de conhecimento. Né? Então eu acho que é esse aluno que a gente quer aqui no nosso curso de medicina. Alguém curioso, alguém que tenha sede de conhecimento, alguém que esteja aberto, que seja flexível, que tenha habilidades sociais em lidar com outras pessoas. Então, assim, o meu livramento é de gente que não tem nada disso. Então, eu quero alunos aqui no nosso curso, né? Quem tiver afim aí de vir para a Unifev, fazer medicina aqui na nossa escola, eu queria esse perfil de aluno, tipo a Júlia, que onde passa tem mais conhecimento e vai encantando, inclusive a gente, professor, porque eu acho que o encantamento também é ao contrário. Né, assim, não são só os alunos que se encantam com os professores, a gente também se encanta com o aluno. E motiva, né? E motiva muito. Eu tenho aluno que eu fico encantado com alguns alunos, né? E muitos que passam pela vida da gente, você fala, nossa, que legal isso que você fez. Né, assim, me encanta. Eu acho que esse é o desafio da gente, professor, também. É se encantar pelos alunos. Né, assim, eu me sinto encantado e eu acho que isso é motivador. E hoje a gente tem um time de professores aqui na Unifev que são todos encantados, né, assim, com os alunos, em se dedicar.
em correr atrás, em buscar informação, em buscar formação. A gente está num momento aí, né, muitos professores aqui da casa se titulando, né, muitos foram fazer mestrado, foram fazer doutorado, e aí eu acho que isso é super significativo para a nossa instituição e a gente precisa mais disso. Né? Então, o livramento, você não vai perguntar. Não. É o livramento, mas eu quero me livrar de gente preguiçosa. Gente que não tem interesse pela vida. Olha, como diz a blogueirinha, eu acho que você leu meu script. Foi tipo isso. Para deixar um recado para quem tem esse sonho, das vezes que eu conversei com você, você fala muito sobre essa questão humana. Sim, falo. De ser mais do que aquilo que você falou, um especialista, né? Quem escolhe seguir essa área da saúde, independente se medicina, se enfermagem, se psicologia... O que quiser. O que tem que gostar? Eu acho que assim, ó, voltando para a medicina agora, é uma coisa que eu sempre tenho dito para os meus alunos, né, para os nossos alunos. Não se faz medicina em 6 anos. Se faz medicina para a vida. É impossível. Até porque há 4 anos atrás, ninguém sabia o que era Covid. Né? Assim, aí agora a gente tem um monte de médico especialista em Covid. Então, assim, não se faz medicina em 6 anos, se faz medicina para a vida. Então, assim, achar que vai terminar a graduação e vou estacionar aqui é um engano. Né? Assim, você vai ter que continuar buscando informação para a sua vida, conhecimento, né? Formação. Então, eu acho que... E a gente tem um momento aqui na nossa escola que a gente estimula os nossos alunos para isso. Né? Assim, olha, não morre aqui. Né? Não morre nos 6 anos, acabou, formou, viu, Júlia? Tchau. Né? Assim, não. A continuidade, até porque você não vai fazer medicina em 6 anos. Você vai fazer para a vida. Então, eu acho que esse recado eu queria deixar. Né? Assim, escolha a nossa escola, escolha que você vai saber que você vai chegar aqui, você vai ser estimulado para isso. Né? Então, assim, não venha para cá com preguiça. Né, assim, não venha para cá fazendo corpo mole, não venha para cá achando que esse método PBL é mais diluído, então é mais tranquilo, porque muita gente tem essa confabulação. Não, amigo, é o contrário. Né, assim, o nosso método, inclusive, exige mais de você que você faça buscas infindáveis. Né? Então não vai achar que abrir um problema numa sessão tutorial acabou. Não, a gente vai continuar buscando sobre isso. A Júlia, né, tá passando por isso agora. Eu acho que isso é fantástico. Então, venha com essa cabeça aberta. Né? Assim, não venha com cabeça fechada para cá, não, porque não vai rolar. Né? Venha com a cabeça, peito aberto. E coração. Né? E coração, porque você vai precisar disso. Boa, gostei muito. Mas entenda que nossa escola vai te acolher. Eu acho que isso é importante. Como a Júlia falou, quando eu vim prestar a prova, ficou marcado. A camiseta que pintaram marcou. Pô, é um registro. São memórias. Eu acho que a gente está numa pequena, grande escola que proporciona memórias que você não vai esquecer nunca mais. Ai, Isso amei. é importante. Amei. A próxima vai ser Flávia Blogueirinha com você. Flávia, faça isso. Gente, Eu gosto. obrigada muito, muito. Já estão convidados para as próximas, tá bom? Fantástico. Sejam sempre bem-vindos, tá? Ok, obrigado. Obrigada para você que está nos acompanhando. Você pode rever esse programa e os outros na íntegra, nas nossas redes sociais. Curte, comenta, compartilha e até a próxima. Tchau, tchau.